meu nome é Carolina Nassau, sou pesquisadora do Núcleo Psilax e hoje nós vamos falar um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado que está sendo feita no programa de pós-graduação de psicologia da UFMG, na linha de pesquisa de estudos psicanalíticos. O meu problema de pesquisa surgiu da minha experiência clínica. Eu comecei a receber nos últimos 5, 10 anos, com uma frequência bem significativa, adolescentes que haviam tentado tirar a própria vida ou que pensavam em fazer isso constantemente. Concomitantemente a essa minha experiência clínica, eu comecei a pesquisar e os dados apontavam um aumento do número de adolescentes que tentavam suicídio. E não só tentavam, como também concluíam. A Unifesp tem uma pesquisa que diz que entre 2005 e 2016 a gente encontra, por exemplo, um aumento de 24% dos suicídios entre adolescentes nas grandes cidades e 13% nos adolescentes do interior. A gente também sabe que para cada suicídio consumado, a gente conta com 20 tentativas de suicídio. Então esse aumento fica ainda mais evidente, né? Além disso, a minha pesquisa ela tem acontecido, né, na pandemia da Covid-19, em que eu observei um aumento ainda maior do número de tentativas e intenções suicidas. Entretanto, eu não consegui localizar no site do Ministério da Saúde dados atualizados sobre a questão do suicídio entre adolescentes. Não é um fenômeno novo, é um fenômeno antigo. O que é novo é esse aumento do suicídio entre adolescentes no Brasil, porque não é em todo o país que isso está acontecendo. Assim, nos Estados Unidos também a gente vê esse aumento, mas existe até um declínio em outros países a partir das iniciativas de prevenção estimuladas até pela Organização Mundial de Saúde, com manuais e debates sobre a prevenção do suicídio. Então, o Minoa, né, que é um historiador que tem o livro A História do Suicídio, ele faz um longo percurso sobre o suicídio desde a antiguidade até os dias atuais, e ele vai dizer que as motivações são mais ou menos as mesmas, assim, né? Problemas financeiros, desesperos amorosos, impulsividade. Desde o início dos tempos, assim, fala-se de uma certa loucura relacionada ao suicídio, né? Hoje a gente fala de transtornos mentais. Mas o meu propósito na tese não é pensar muito os motivos de quem já consumou o suicídio, né? Já que para psicanálise a gente só pode pensar o caso a caso. Além disso, eu penso que concluir pelas motivações, né, de alguém que tira a própria vida pode ser sempre uma conclusão precipitada, incompleta, insatisfatória de um observador que está do lado de fora. Então, a gente só vai ter acesso mesmo a ao relato de quem deixa escrito, né, alguma coisa, ou então acesso às pessoas que tentam tirar a própria vida. Na minha tese, o meu foco é menos de quem já tirou, mas é mais pensar o manejo clínico com os adolescentes que chegam ao consultório a partir de uma tentativa ou a partir da ocorrência de ideações suicidas. Eu não sei se a gente pode pensar no conceito no sentido lacaniano dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, mas talvez a gente pode pensar que existe uma teoria do suicídio ao longo das obras de Freud e de Lacan. Primeiro é legal a gente lembrar que os grandes casos da psicanálise trazidos por Freud, como Ana O, a jovem homossexual e Dora, são casos em que havia a intenção suicida ou aconteceu mesmo uma tentativa de tirar a própria vida. Então, Freud também estava às voltas com isso. Na psicopatologia da vida cotidiana, Freud vai abordar os atos falhos, os atos equivocados, os atos sintomáticos,
enfatizando o caráter inconsciente que pode ser extraído desses atos. E ao abordar esse tema, ele fala do suicídio como um desfecho possível para um conflito psíquico, né? E a gente entende que Freud já está aí incluindo o suicídio no campo da teoria dos atos. Não é por acaso que o Lacan vai dizer que o suicídio é o único ato bem-sucedido, né? Uma citação bastante conhecida sobre o suicídio. Mas, ao avançar da obra, os autores pensam, e eu concordo com eles, que a gente pode dizer que a melancolia pode ser pensada na obra de Freud como um paradigma da lógica metapsicológica do suicídio. Não que todo suicida seja melancólico, mas a gente pode entender metapsicologicamente o suicídio a partir da melancolia. O Freud, em Luto e Melancolia, ele se pergunta como é que o eu, né, aceita a ideia da própria autodestruição, já que existe um grande investimento libidinal no próprio eu. E ele vai dizer que o suicida, ele só pode tirar a própria vida se ele for contra o ego com a mesma ferocidade que ele iria para objetos que foram perdidos e que foram amados e que agora são odiados. Então, é como se o eu fosse tratado como um objeto. Então, estaria na lógica da melancolia a lógica do suicídio. Mas, repito, nem todo suicídio é melancólico, né? A gente sabe que a gente se identifica com objetos ao longo da nossa vida, e ao se matar a gente também está investindo com a mesma ferocidade a agressividade que poderia ser direcionada a objetos com os quais nos identificamos e que foram perdidos. Então, primeiro que a gente encontra várias citações, né, na obra lacaniana sobre suicídio. Na minha tese eu faço um anexo de todas essas citações, são quase 50 citações, né? Ele fala várias coisas, como suicídio é um único ato bem-sucedido, ou que a beleza horrenda do suicídio reside no fato de que o sujeito se marca como signo do campo do outro, ou que é um curto-circuito do ponto de vista do gozo. Mas o mais importante dentro da obra do Lacan é que ele usa o conceito de ato como um aporte teórico para a gente pensar o suicídio do ponto de vista clínico. Ou seja, isso acontece principalmente no seminário 10 da angústia, em que ele faz uma distinção entre acting out e passagem ao ato, a partir da localização em relação à angústia. E isso contribui para que o analista possa pensar o manejo clínico das modalidades do ato. Então, o acting out, ele é um ato que não se pergunta sobre seu sentido, o sujeito simplesmente age no sentido de fazer uma mostração para um outro, né, para o outro. É um ato que pede uma interpretação, mas que não é passível de ser interpretado. Ou seja, é um ato que porta uma demanda para o outro. Já a passagem ao ato, ela é um corte radical, né, com a cadeia significante, com o campo dos sentidos, e ela não pede nada, há uma queda do sujeito ao lugar de objeto, e há um corte, né? O Lacan vai dizer ao longo da obra dele que passagem ao ato podem gerar retificações subjetivas ou estabilizações em casos de psicose. Na minha clínica, né, eu encontro tanto tentativas que são passagem ao ato, como tentativas que são acting out, mas eu observo que na grande maioria dos casos, né, trata-se mais de uma interpelação ao outro, então estaria mais no campo do acting out, né? No momento da vida
que é a adolescência, em que há também todo esse desejo de separação de quem ocupa o lugar parental para esse sujeito. Olha, eu acho que pensar o suicídio na adolescência não é apenas pensar na clínica com adolescente, mas principalmente pensar na clínica contemporânea, né? Eu acredito que o debate relacionado a esse conceito de ato, ele está cada vez mais relevante, né? Não porque tangencia apenas a questão do suicídio na adolescência, mas também porque aponta para uma clínica em que a gente vai observar uma predominância dos atos, né? É o que psicanaliticamente a gente chama de uma clínica do real, em que o ato parece funcionar como um modo de resposta a uma espécie de estreitamento do campo simbólico. Então, há casos, não apenas de adolescentes, em que a gente observa uma prevalência do ato e uma fragilidade da dimensão discursiva, né? Os adolescentes parecem, então, escancarar esse modo de funcionamento, né? Não é raro que os jovens cheguem no consultório afirmando assim: eu não sei falar, eu não sei o que dizer, eu não sei porque eu me corto. O sujeito apenas vê e age, ele não consegue produzir no campo discursivo uma elaboração simbólica, pelo menos a princípio, para falar do que ele padece ou do que o angustia. Eu penso que sim, essa é uma das hipóteses, né, que eu trabalho na minha tese, é de que a gente está vivendo um momento que, com o advento do digital, a gente não apenas vive um estreitamento dessa dimensão discursiva, mas também um estreitamento da dimensão da experiência de tempo dos adolescentes. Se antes da era digital, né, o adulto ele estava no lugar daquele que tinha um saber a ser transmitido pro jovem, né? Hoje em dia a gente vê uma inversão desse papel, né? Tanto o adulto não sabe muito sobre tecnologia, o jovem sabe muito mais do que ele, como o acesso ao saber ele vai acontecer sem a mediação de um outro, né? Por um clique no computador, o adolescente acessa qualquer tipo de informação que ele quiser, inclusive informações perigosas, né? Relacionadas a cutting, a morte voluntária. Então, a gente pode pensar que hoje o saber está mais do lado dos adolescentes do que dos adultos, né? O Miller fala em um texto que chama Em Direção à Adolescência, que o saber é que está no bolso, né? Existe aquela máxima lacaniana sobre a psicose que o objeto A está no bolso, e ele vai dizer que nos adolescentes, o saber está no bolso, acessível a um clique no computador. Um filósofo contemporâneo também que tem me ajudado muito a entender é aquele filósofo sul-coreano Byung Han, né, que no livro que ele tem sobre enxames, sobre o digital, ele vai dizer, por exemplo, que o smartphone é um dispositivo que abole os modos de pensamento complexo e promove um enfraquecimento da amplitude temporal, né? Que requer um incremento do curto prazo e um ocultamento do longo prazo. E a gente sabe que a gente está vivendo numa era, né, de períodos curtos, né? Toda a sociedade visa atividades rápidas, que tenham eficácia rápida também, né? A agilidade é uma coisa muito valorizada, né? E para esse autor, a temporalidade da mídia digital é o presente imediato. E as informações enviadas e recebidas se desenrolam sem a mediação de intermediários, né? Ele chama esse fenômeno de desmediatização. Então, se outrora, como a gente já disse, né, os adultos eram responsáveis por uma transmissão do saber, hoje essa transmissão acontece sem a mediação de alguém que ocupe um lugar de um outro do saber, né? Todos produzem e recebem informação a todo momento. Então, o que a gente observa, né? Uma fragilização do sujeito, tanto com o campo do outro,
né, como com a relação desse sujeito com o tempo. A nosso ver, há uma mudança da relação do adolescente com o tempo. O adolescente só vive o tempo do agora. E nesse sentido, né, se a gente for pensar nos 3 tempos lógicos de Lacan, a gente pode dizer que tem um instante de ver, o tempo de compreender e o momento de concluir. E que na adolescência contemporânea, a gente está vivendo um estreitamento desse tempo de compreender muito significativo, talvez até uma ausência do tempo de compreender. Então, o adolescente, ele vive o instante de ver e passa direto para o momento de concluir. Ele vê e conclui, né? Então, é uma relação com o tempo que só existe o tempo do agora, né? E que é operado sem a mediação de um outro. O que, na minha opinião, prolifera a possibilidade de respostas subjetivas acontecerem por meio dos atos, né? Então, o adolescente entra numa rede social, por exemplo, e vê que tá todo mundo supostamente numa festa, vivendo, se regozijando. Eles acham isso através da imagem e ele conclui rapidamente que ele tá fora e que a vida dele, por exemplo, não vale a pena. E aí ele pode, por impulsividade, acabar cometendo ou tentando tirar a própria vida a partir de uma conclusão precipitada, proporcionada por uma imagem que acontece o tempo todo, né? Inclusive surgiu contemporaneamente o termo que os adolescentes me ensinaram que chama síndrome do FOMO. O que é FOMO? É Fear of Missing Out. É a sensação de que está acontecendo alguma coisa e que você está fora disso que está acontecendo. Então, as pesquisas mostram um aumento assim de número de adolescentes que se cortam, que fazem intervenções corporais para ter uma imagem mais ideal, de acordo com as mídias digitais. E, além disso, outras pesquisas indicam que pessoas e jovens hiperconectados apresentam um diagnóstico aumentado de depressão, diferentemente daqueles que acessam menos a internet. Então, na minha opinião, essa nova relação com o outro, com a imagem e com o tempo está ligado ao aumento do número de casos de adolescentes que tentam tirar a própria vida. Obrigada.